Olá, nós que trabalhamos com a psicologia, a clínica, a gente trabalha com um conceito chamado resistência. O que é a resistência? Ela é um movimento psíquico que impede a pessoa da tomada de consciência de algo que ela não quer, ou que ela não pode, ou que ela não dá conta. Então, quando alguém procura um processo de terapia, a gente começa a trabalhar ali naquele campo e em algum momento a resistência pode aparecer, porque mesmo que o paciente queira a cura, o aparelho psíquico dele é um balizador se pode ou não liberar algum tipo de material que está guardado lá nas profundezas, nas últimas gavetas do inconsciente. Então, mediante esse processo coletivo, eu tenho visto vários colegas tentando entender o processo coletivo de reação a um resultado de eleição num país, né? Que foi e está sendo assim estarrecedor, assustador, está sendo assim sem muita explicação no sentido das reações, né? A gente está vendo senhores idosos xingando palavrões, a gente está vendo ônibus sendo invadidos, a gente está vendo um conjunto de violência, de expressões e manifestações grotescas, aparições na rua ou até mesmo nas próprias redes, de que você olha assim e fala, gente do céu, que é isso? Então, eu quero explicar para vocês que, na verdade, eu já expliquei várias vezes, né? A gente se identifica com as lideranças que a gente escolhe, ou com as linhas que a gente escolhe, né? Não necessariamente com as pessoas. A gente se identifica com as nossas escolhas, de alguma forma, sejam elas boas ou não, tá? Todos os nossos movimentos são baseados assim nas nossas escolhas. Essas escolhas vêm conscientes a princípio, mas elas são motivadas por razões que são inconscientes, portanto a gente não sabe por quê. Muitas vezes a gente não sabe por quê. A gente usa uma justificativa racional, mas às vezes foi um acontecimento lá de trás que promoveu determinado tipo de comportamento. Então a resistência é um tipo de comportamento onde as pessoas agora coletivamente estão resistindo a um resultado, né, de uma eleição num país. E aí, assim, tem muitas coisas possíveis. Por exemplo, eu já falei, a desilusão, porque tirou a ilusão, ainda mais que a governança anterior falava em mito. Mito é uma coisa que a gente dá muito, um lugar de muita importância de salvador da pátria. Tinha denominação de capitão, até que eu falei para vocês que é quem comanda tropas, um conjunto de provocações do nosso imaginário de salvadores, sabe? E ninguém salva ninguém, né? Então, na hora que isso de alguma forma é constatado, que a essa altura do campeonato isso não foi suficiente, me parece, né, que um grande número de pessoas está resistindo porque está difícil demais de enxergar, está difícil demais de aceitar, está muito difícil para as pessoas desmontarem um conjunto de fantasias e coisas ideais que não são verdades. E aí, assim, mostra como que o ser humano tem essa capacidade, né, de criar no imaginário dele uma expectativa a respeito de alguma coisa que ele nem consegue ver os dados de realidade, o que aconteceu de verdade, o que aconteceu de fato. E é isso que aconteceu. Aconteceram coisas muito sérias de fato no governo anterior que as pessoas não estão conseguindo enxergar. E aí essa resistência, ela é uma resistência coletiva dentro da ótica da psicanálise, porque a consciência das pessoas não está permitindo que elas vivam isso, esse luto, essa decepção,
essa perda, né, de um estado ilusório que, na verdade, nada daquilo que foi dito praticamente era real, tá? Isso acontece mesmo. Dessa vez foi num volume enorme e isso mostra como que é sério o papel da liderança. É muito sério, né? Você é capaz de levar à loucura, você é capaz de levar a violência, a destruição, a, a mais completa desconexão da realidade adulta. E me preocupa as crianças e os jovens que estão vendo isso. Me preocupa muito, porque as pessoas estão reagindo, mas não estão nem aí para ver que tem criança e adolescente olhando isso tudo. E como é que as crianças e os adolescentes estão absorvendo isso? E a responsabilidade sobre isso? Vamos aguardar, tá bom?